Você já parou para pensar no que acontece quando alguém que sempre ficou na sombra finalmente resolve entrar na luz? Porque o que vou contar agora não é só sobre traição, é sobre o momento exato em que uma mulher decide que chega. Imagina a cena. Lustres brilhando como diamantes congelados, champanhe sendo servido em taças de cristal, e toda a elite de Manhattan reunida num salão dourado para celebrar sucesso, poder e um homem que acreditava ser dono do mundo inteiro. Caleb Morgan estava ali, de terno azul marinho impecável. Aquele sorriso arrogante de quem nunca perdeu nada na vida, com a mão na cintura de Sienna Brooks, amante jovem e deslumbrante que vestia prata como se fosse uma promessa do futuro dele. Mas sabe o que ele não esperava? Que o verdadeiro futuro estava entrando pela porta naquele exato momento. Grace Miller parou na entrada do salão, grávida de 6 meses, a mão instintivamente protegendo a barriga, respirando fundo enquanto o ar gelado do corredor tocava sua pele. Ela não deveria estar ali, Caleb tinha deixado isso bem claro. Você só vai atrapalhar o clima, ele disse horas antes, saindo do apartamento sem sequer olhar para trás. Mas ali estava ela, no hotel onde o marido escolheu comemorar uma parceria que ela ajudou a construir, ao lado da mulher que destruiu o casamento dela. Os olhos de Grace percorreram o salão. Câmeras piscando, risadas polidas como mármore, gente importante circulando com taças de cristal e canetas Mont Blanc enfiadas nos bolsos de ternos caríssimos. Grace se sentiu pequena, invisível, mas não quebrada. Não naquela noite. Quando Caleb finalmente a viu, o sorriso dele vacilou por um segundo antes de sussurrar algo no ouvido de Sienna. A jovem se virou, diversão dançando nos olhos dela, aquele tipo de olhar reservado para quem acredita que já venceu. O coração de Grace bateu dolorosamente. Ela lembrou do contrato que tinha assinado naquela manhã. O escritório silencioso, o clique suave da caneta, o choque nos olhos de Elias Carter quando ela disse que estava pronta. Ela não estava ali para brigar. Não estava ali para implorar. Estava ali porque tudo que Caleb pensava que era dele, não era mais. Do outro lado do salão, Caleb levantou a taça novamente. Dessa vez, diretamente para ela, uma zombaria silenciosa, um desafio não dito. A multidão seguiu o olhar dele, os murmúrios aumentando. E naquele instante carregado, Grace deu o primeiro passo à frente. A noite em que Caleb acreditava ter vencido estava prestes a se tornar a noite em que ele perderia tudo, porque ele ainda não sabia o que ela tinha feito. Agora, deixa eu te contar quem é Grace de verdade. Grace Miller sempre viveu na surdina. Sabe aquele tipo de pessoa que deixa o mundo mais estável sem pedir aplausos? Era ela. Muito antes dos salões brilhantes, das festas corporativas e das manchetes que carregavam o nome do marido, ela era a garota que cresceu num bairro modesto de Cleveland. Criada por uma mãe solo que fazia turnos duplos no hospital, Grace aprendeu cedo como sobreviver às tempestades sem fazer barulho, como manter a calma, como ouvir, como construir uma vida tijolo por tijolo. Ela conseguiu uma bolsa para estudar finanças na Universidade de Columbia, trabalhando à noite numa livraria pequena enquanto desmontava planilhas e modelos de mercado no MacBook Air de segunda mão. Ela era brilhante, mas mais que isso, era consistente, paciente, discretamente ambiciosa. Nunca chamativa, nunca barulhenta, apenas firme. E foi exatamente isso que atraiu Caleb Morgan. Ele era a estrela em ascensão da Morgan Tech. Arrogante, magnético, um homem feito de arestas afiadas e instintos ainda mais afiados. Quando olhou para Grace, não viu a garota humilde de Cleveland. Viu a calma que ele não tinha. Ela o estudava, equilibrava, acreditava nele com uma lealdade que ele achava merecer. Nos primeiros anos, eram inseparáveis. Ele a buscava depois das aulas noturnas no Mercedes sedã usado, rindo sobre o futuro que construiriam quando ele conquistasse o mundo. Grace acreditava nele, não era difícil. Ele tinha aquele tipo de eletricidade. Quando se casaram 5 anos depois, as pessoas diziam que ela tinha sorte. Mas a verdade? Caleb é que tinha sorte. Grace se tornou o motor invisível por trás do sucesso explosivo da Morgan Tech. Analisava contratos que ele não tinha tempo de ler, pegava inconsistências financeiras antes dos auditores, construía projeções de longo prazo que salvaram milhões da empresa. Ela nunca pediu crédito. Só pediu honestidade, parceria e a família que sempre conversaram sobre ter. Essa família finalmente veio. Há 6 meses. Grace lembra do momento em que contou para ele que estava grávida. Ele a ergueu do chão, girando com ela no apartamento de cobertura em Manhattan enquanto as luzes da cidade brilhavam lá embaixo como um mar de possibilidades. Ele prometeu que desaceleraria, estaria presente, construiria um futuro para os 3. Mas promessas só valem tanto quanto o homem que as faz. Devagar, silenciosamente, Caleb mudou. Reuniões tarde da noite.
Viagens sobre as quais ele ainda não podia falar. Perfume que não era dela. Desculpas polidas o suficiente para soarem reais. Grace não queria acreditar em nada disso. Tentou culpar os hormônios, o estresse, a pressão da expansão iminente da empresa. Mas mentiras sempre têm um jeito de se revelarem. Ela encontrou os recibos de hotel, as mensagens, a mudança no jeito como ele olhava para ela, como se fosse uma obrigação em vez da mulher que construiu o império ao lado dele. Ainda assim, ela se manteve calma. Ainda assim, protegeu o bebê. Ainda assim, esperou pelo momento certo. Porque Grace, ao contrário de Caleb, entendia de timing. O ponto de ruptura chegou na noite em que ele disse para ela não ir à gala. Você vai atrapalhar tudo, ele disse sem levantar os olhos do celular. Você devia descansar. Ficar em casa. Foi quando ela percebeu algo importante. Ele não apenas a traiu. Ele a subestimou. E quando um homem subestima uma mulher que conhece todo o esqueleto financeiro da empresa dele, está preparando a própria queda. Naquela noite, Grace não chorou. Abriu o estatuto corporativo antigo sobre o qual a Morgan Tech foi fundada, e encontrou a cláusula que mudaria tudo. Mas Caleb aprenderia a verdade da maneira mais pública possível. Nova York tem um jeito de engolir as pessoas inteiras, mastigando elas com suas luzes ofuscantes, sua ambição imponente, seu ritmo implacável. Mas naquela noite, a cidade parecia mais afiada que o normal, como se estivesse prendendo a respiração antes da tempestade que estava prestes a estourar. Neve polvilhava as calçadas do lado de fora do Plaza Hotel, assentando como açúcar de confeiteiro nos casacos pretos dos porteiros que conduziam os convidados pela entrada grandiosa. Limusines enfileiravam a Quinta Avenida, faróis reluzindo contra o mármore polido da fachada icônica. Lá dentro, o salão de festas brilhava com excesso. Lustres de cristal flutuavam no teto como constelações congeladas. Mesas cobertas com linho marfim formavam fileiras perfeitas, cada uma preparada com talheres finos e taças cintilantes que captavam cada reflexo de luz dourada. O som de taças de champanhe tilintando e risadas polidas rolava pelo espaço como uma sinfonia ensaiada. Aquilo não era apenas um evento. Era uma declaração de riqueza. Um lugar onde só os mais ousados, ricos e conectados ousavam entrar. O holofote da noite pertencia à Morgan Tech. Investidores, membros do conselho e autoridades da cidade lotavam o salão, ansiosos pelo anúncio que Caleb Morgan vinha provocando há semanas. Rumores zumbiam como eletricidade, novas parcerias, novas expansões, nova autoridade. E Caleb, com sua imagem meticulosamente construída, garantiu que cada detalhe refletisse seu domínio. Até o cenário do palco, um display digital gigante do horizonte de Manhattan, parecia ecoar a crença de Caleb de que a cidade pertencia a ele. Grace conhecia bem esse mundo. Bem demais. Ela ficou perto da borda do salão, absorvendo tudo. As cortinas em cascata, o zumbido suave de um quarteto de cordas, o aroma leve de perfume Dior misturando-se com o cheiro de canapés de trufa servidos por garçons de luvas brancas impecáveis. Ela lembrava dos primeiros anos frequentando eventos assim ao lado de Caleb, sua mão enfiada no braço dele, seus olhos cheios de orgulho cada vez que alguém brindava a genialidade dele. Naquela época, ela acreditava que eram uma equipe. Mas agora, o dourado parecia mais frio. Os lustres pareciam mais duros. Tudo que antes parecia grandioso agora parecia um palco para traição. Grace tocou a barriga, se ancorando. O bebê se mexeu, uma pequena garantia num salão construído sobre engano. Ela inalou, sentindo o calor seco do salão roçar suas bochechas, e se forçou a olhar na direção do palco onde Caleb e Sienna estavam, cercados por câmeras. Caleb estava absorvendo a atenção como luz do sol. A risada dele ecoava pelo salão, alta, polida, ensaiada. Sienna se inclinava nele como se já estivesse envolta no sobrenome dele. Grace engoliu com dificuldade. Esse costumava ser o mundo dela. O marido dela. A empresa dela. O lugar dela ao lado dele. Mas naquela noite, tudo tinha mudado. Quando ela entrou no Plaza mais cedo, sentiu o peso da história do prédio. Um lugar onde fortunas foram feitas, perdidas, recuperadas. Um lugar onde pessoas representavam versões de si mesmas pro mundo aplaudir. E Grace, pela primeira vez, não estava representando. Não estava fingindo que tudo estava bem. Não estava escondendo a verdade. Estava entrando no papel dela, silenciosamente, sem fanfarra, do jeito que sempre fez. Um garçom passou por ela com uma bandeja de água com gás. Grace pegou um copo, a condensação gelada umedecendo as pontas dos dedos. Ela examinou o salão novamente,
notando como os convidados, vestidos em ternos e vestidos sob medida, gravitavam em torno de Caleb como planetas. E ela percebeu algo poderoso. Caleb não apenas a subestimou. Ele subestimou o cenário. O Plaza não era apenas um local. Era o palco perfeito. Porque em breve, sob seus lustres dourados e seu holofote implacável, segredos se estilhaçariam, alianças desmoronariam, e todos os olhos se voltariam para a mulher que Caleb descartou. E Grace sabia que o momento estava chegando mais rápido do que qualquer pessoa naquele salão esperava. Caleb Morgan sempre foi um homem que acreditava que o mundo pertencia a ele. Poder não era algo que ganhava. Era algo que esperava. Mesmo antes da Morgan Tech se tornar uma gigante bilionária, Caleb se portava como um homem destinado a possuir horizontes inteiros. Falava com a precisão de alguém que acreditava que cada frase que pronunciava era importante. Andava como se ninguém tivesse o direito de ficar no caminho dele. E amava a atenção do jeito que outros homens amam o oxigênio. Naquela noite, estava no elemento dele. Sob os lustres do Plaza, ele se movia pela multidão com a confiança de um rei inspecionando seu reino. Investidores davam tapinhas nas costas dele, repórteres se posicionavam para fotos, membros do conselho o cercavam, esperando capturar um segundo do tempo dele. Cada elogio inflava só um pouquinho mais, alimentando uma fome que tinha tomado conta muito antes dele perceber. Caleb não queria apenas sucesso. Queria adoração. E Sienna Brooke sabia exatamente como dar isso a ele. Ela ficou ao lado dele num vestido prateado que brilhava como metal líquido, a mão manicurada pousando levemente no braço dele. Tinha 27 anos, era ousada, afiada e faminta por mobilidade ascendente. Sienna não era ingênua. Não foi acidentalmente arrastada para um caso com um CEO casado. Viu as rachaduras no casamento de Caleb antes mesmo dele admitir. Sabia como fazê-lo se sentir jovem de novo, poderoso, desejado. Entendia exatamente quais elogios inflavam o ego dele e quais lágrimas amoleciam o temperamento dele. Para Caleb, ela era emoção. Para Sienna, ele era uma escada. O sorriso dela naquela noite era polido, ensaiado, calculado. Ela sussurrava no ouvido dele entre flashes de câmera, elogiando, alimentando a validação que ele ansiava, e ele devorava cada pedacinho com a ilusão de que era ele quem estava no controle. Ainda assim, apesar da arrogância, algo sobre aquela noite importava mais para Caleb do que ele queria admitir. O anúncio que estava se preparando para fazer, o acordo de expansão com um conglomerado tecnológico internacional, era o maior movimento da carreira dele. Um movimento que o cimentaria como titã na indústria. Um movimento que viraria manchete em Wall Street. Ele tinha construído a identidade inteira em torno de ser intocável, invencível, insubstituível. Foi por isso que a visão de Grace na entrada, grávida, serena e inesperadamente radiante, o abalou. Só por um segundo. Ele descartou rapidamente, apertando o aperto em volta da cintura de Sienna. Ignora ela, murmurou, as palavras saindo revestidas de irritação. Ela nem devia estar aqui. Mas algo na expressão de Grace o perturbou. Ela não estava chorando. Não estava acusando. Não estava desesperada. Parecia certa, como se soubesse algo que ele não sabia. Caleb odiava não saber as coisas. Controle era tudo para ele. E Grace, a esposa quieta e previsível que ele acreditava que sempre se curvaria para ele, estava de repente ilegível. Sienna percebeu. Inclinou-se, sussurrando. Ela só tá tentando te deixar desconfortável. Não deixa. Ele forçou um sorriso, erguendo a taça de champanhe em direção a outro grupo de convidados. Mas por baixo do charme, uma pontada de irritação, não, medo, apertou a mandíbula dele. O negócio da noite exigia uma apresentação impecável. Se Grace causasse uma cena, arruinaria tudo. Mas Grace não parecia alguém que veio causar uma cena. Parecia alguém que veio vencer. Caleb descartou o pensamento, puxando Sienna mais perto e direcionando a atenção dos fotógrafos de volta para si mesmo. Ainda assim, de vez em quando, os olhos dele vagavam até Grace, como se o instinto o avisasse de uma mudança no ar. Algo estava errado. Ele podia sentir, mas não sabia por quê. Ainda não. E o momento em que descobrisse a verdade seria o momento em que o chão finalmente desabaria sob ele. Grace tinha esperado, talvez tolamente, que se misturar ao salão de festas lhe daria alguns momentos de paz antes da noite espiralar. Mas paz era luxo no mundo construído sobre poder, ego e espetáculo. Especialmente quando seu marido era o tipo de homem que preferia suas vitórias altas e suas crueldades ainda mais altas. Começou sutil. Alguns olhares, alguns sussurros. Então uma risada afiada familiar cortou a música, o tilintar inconfundível de Sienna Brooks. Grace não queria olhar.
Mas o salão já tinha se virado em direção à mesa central onde Caleb e Sienna ficavam como realeza segurando o corte. Caleb viu Grace de novo. Algo escuro piscou pelo rosto dele antes de mascarar com um sorriso brilhante demais para ser genuíno. Grace, ele chamou alto o suficiente para metade do salão ouvir. Não esperava te ver hoje à noite. O jeito como disse, adoçado com condescendência, afiado com posse, fez os pelos dos braços dela se arrepiarem. Conversas ao redor deles desaceleraram. Olhos se viraram. Grace forçou uma respiração calma e deu um passo à frente, os saltos dela batendo contra o mármore como declarações silenciosas de presença. Os lábios de Caleb se curvaram. Pessoal, essa é minha esposa, Grace Miller Morgan. A hesitação antes de esposa, o aperto sutil na cintura de Sienna, a ênfase proposital no sobrenome dele, cada detalhe era munição. Sienna inclinou a cabeça com um sorriso engeneirado para ferir. Grace, querida, você conseguiu vir. Eu disse pro Caleb que você podia se sentir sobrecarregada hoje à noite. Eventos grandes podem ser demais, sabe, quando você tá tão avançada. A insinuação pairou no ar. Vulnerável, frágil, deslocada. Grace sentiu o peito apertar, mas não vacilou. Tô bem. Obrigada. Caleb deu uma risadinha, girando champanhe. Você devia ter ficado em casa. Todo esse estresse não é bom para você. Gesticulou amplamente, como se o salão cintilante fosse um ambiente sofisticado demais para alguém como ela. Além disso, continuou, o anúncio de hoje à noite é pro próximo capítulo da Morgan Tech. Na verdade, não te diz respeito. Alguns convidados trocaram olhares constrangidos. Sabiam que Grace tinha sido profundamente envolvida na empresa. Alguns até sabiam que ela tinha salvado a empresa de um desastre anos atrás. Mas Caleb continuou, olhos brilhando com malícia. Na verdade, disse, gesticulando para Sienna, a Sienna aqui tem sido uma ajuda enorme preparando a apresentação de hoje à noite. Energia incrível, ideias frescas. Sienna apertou o braço dele. Caleb exagera. Mas ela não negou. Grace sentiu calor subir sob a pele. Não de ciúme, essas cinzas já tinham queimado há muito tempo. Mas de insulto. De apagamento. Caleb não estava apenas a substituindo em particular. Estava fazendo isso publicamente, sem vergonha, numa sala cheia de testemunhas. E ele não tinha terminado. Caleb se aproximou, baixando a voz, mas garantindo que pessoas suficientes ouvissem. Sério, Grace, você não devia se forçar hoje à noite. Você parece cansada. Talvez arranje uma cadeira lá no fundo. Não queremos nada dramático. Uma onda suave de risadas ondulou pelo grupo. Não cruel. Pior, de pena. Grace ficou muito quieta. O bebê se mexeu gentilmente, como se sentisse ela se desfazendo. Ela se firmou. Não tô aqui pra cauar cena, disse calmamente. Sienna ergueu uma sobrancelha. Que bom. Não queremos que a mídia te confunda com parte do círculo de liderança. A cutucada aterrissou limpa. Alguns suspiros. Alguém murmurou. Isso foi desnecessário. Mas Sienna apenas sorriu mais. Caleb se inclinou, voz pingando desprezo patronizante. Relaxa, Grace. Aproveita o show. Hoje à noite é um grande momento pra gente. Pra gente. Ele e a amante dele. Não a esposa. A garganta de Grace apertou, mas os olhos não lacrimejaram. Não naquela noite. Não ali. Ela engoliu uma vez, levantou o queixo e disse baixinho. Sim, Caleb. Hoje à noite vai ser um grande momento. Ele sorriu presunçoso, assumindo vitória. Ele não fazia ideia. Porque o show que ele estava se gabando estava a momentos de se tornar a queda dele. E ela era quem segurava o fósforo. Grace não lembrava como saiu do círculo de pessoas que testemunharam a humilhação dela. Um momento ela estava sob o brilho brutal dos lustres, e no próximo estava deslizando pelas portas laterais do salão, a respiração rasa, o coração martelando contra as costelas como se estivesse tentando escapar. O corredor do lado de fora do salão do Plaza era bem mais silencioso. Iluminação suave, carpete grosso que abafava os passos dela. O zumbido distante da música parecia quase zombeteiro. Ela se encostou na parede, uma mão agarrando a barriga, a outra segurando a borda de uma coluna de mármore para se manter em pé. Os pulmões tremiam. A visão embaçou. O peito parecia apertado, como se alguém estivesse pressionando com as duas mãos. Ela tinha se preparado para isso. Tinha dito a si mesma que estava pronta, que nenhum insulto, nenhum sussurro, nenhum espetáculo público poderia abalá-la agora, não depois de tudo que descobriu e assinou.
Mas saber disso e vivenciar eram dois mundos completamente diferentes. A voz de Caleb ecoou na cabeça dela. Você nem devia estar aqui. Você parece cansada. Não te diz respeito. Cada palavra cavava mais fundo, reabrindo feridas que ela achava que já tinha enfaixado. Ela engoliu com dificuldade, lutando contra a ardência nos olhos. Um garçom passou carregando uma bandeja de champanhe. Ele pausou, preocupação piscando na expressão. Senhora, precisa de ajuda. Grace conseguiu um pequeno sorriso. Tô bem, sério. Mas ela não estava bem. Nem perto. O corpo inteiro dela parecia mais pesado do que deveria, como se a própria dor tivesse peso. Ela deslizou para um banco de veludo próximo, exalando tremidamente. O bebê se mexeu gentilmente dentro dela, e por um momento, aquele movimento minúsculo a quebrou. Uma lágrima escorreu pela bochecha, depois outra, até que ela não conseguiu mais segurá-las. Ela não soluçou. Não gemeu. Grace nunca foi do tipo dramático. Mas lágrimas silenciosas, essas eram mais difíceis de conter. Porque isso não era só desgosto. Era traição em camada sobre humilhação em camada sobre exaustão em camada sobre meses de se sentir invisível no próprio casamento. Ela pressionou uma mão contra o estômago. Me desculpa, sussurrou. Me desculpa tanto você ter que ouvir tudo isso. Ela pensou que tinha atingido o limite. Que tinha suportado dor suficiente por uma noite. Mas então ela ouviu risadas familiares ecoando pelo corredor. A de Caleb. Seguida de perto pela de Sienna. Grace enrijeceu. Os passos se aproximavam. O ritmo presunçoso de saltos e sapatos caros ecoando pelo corredor. Grace limpou as bochechas rapidamente, forçando-se a ficar ereta. Caleb virou a esquina primeiro, ainda segurando uma taça de champanhe, a gravata afrouxada e a confiança inabalável. Sienna se agarrava ao braço dele, o sorriso felino. Vitorioso. Aí está você, Caleb disse levemente, como se fossem um casal casado normal que simplesmente se separou durante uma festa. Você não fugiu por causa do que eu disse. Fugiu? Grace, pelo amor. Você tá emotiva demais ultimamente. Emotiva demais. Dramática demais. Demais. Era sempre demais, a menos que beneficiasse ele. Sienna inclinou a cabeça. A gente estava só conversando sobre o anúncio, disse docemente. Você vai querer ouvir isso, Grace. É, bem, grande. Caleb sorriu presunçoso, alimentado por champanhe e arrogância. Você vai descobrir em breve, mas confia em mim, é pro melhor. Pra todo mundo. Eu sei, ele deu um tapinha no ombro dela como se fosse uma criança. Um gesto tão desdenhoso. Grace sentiu o estômago cair. Algo dentro dela rachou. Não quebrou. Não derrotou. Diferente. Uma mudança. Como uma tempestade silenciosa se formando no centro do peito dela. Ela olhou para Caleb, realmente olhou para ele, e pela primeira vez, não viu o homem com quem se casou. Viu o estranho. Um homem imprudente correndo em direção à beira de um penhasco que nem sabia que existia. E ela percebeu algo. O colapso dela não era o fim da força dela. Era o começo. Porque quando ela se levantasse de novo, não seria a mesma mulher que ele tentou humilhar. Grace limpou o rosto devagar, respirando através dos últimos tremores do colapso. Quando se levantou de novo, sentiu-se estranhamente mais firme, como se as lágrimas tivessem enxaguado algo pesado o suficiente para deixar a clareza retornar. O batimento cardíaco encontrou o ritmo, e o ar que antes parecia afiado agora parecia proposital. No momento em que os passos de Caleb e Sienna desapareceram, Grace pegou a bolsa e puxou o celular. Uma única mensagem de Elias Carter estava na tela. Todos os documentos liberados. Timestamp de ativação registrado. Etapa 2 começa quando você decidir. O pulso palpitou. Etapa 2. Ela sabia que aquela noite viria com desafios, mas não esperava que o peso da humilhação batesse tão forte. Ainda assim, a visão de Caleb, se gabando, desdenhoso, certo de que controlava tudo, fez ela apertar o telefone com mais força. Ele não fazia ideia do que ela tinha assinado. Nenhuma ideia do que tinha ativado. Nenhuma ideia de que o império que ele ostentava não era mais legalmente dele. Quando ela entrou no escritório de Elias mais cedo naquele dia, as mãos tremendo de mais uma manhã solitária na cobertura, não tinha certeza se era forte o suficiente para seguir em frente. Mas o contrato, o estatuto original da Morgan Tech dos primeiros anos, estava bem ali em preto e branco. Uma cláusula enterrada sob décadas de emendas. Na eventualidade de o CEO demonstrar ações de má conduta moral durante a gravidez do cônjuge, todo o poder de voto e participação majoritária transferem-se ao cônjuge até o parto seguro da criança.
Soava arcaico. Quase absurdo. Uma relíquia da obsessão dos fundadores da empresa com integridade familiar. Mas era legalmente vinculante. E Caleb nunca a removeu. Ele nem sabia que existia. Ele tinha construído um império sobre arrogância, e a arrogância o tornou desleixado. Elias a guiou por cada página, cada linha de assinatura. Você entende, disse cuidadosamente, que ativar essa cláusula te dá participação controladora. 51%. Nenhum voto do conselho pode anular. Grace tinha a acenar. As mãos tremiam, mas a voz estava firme. Tô pronta. E agora, na luz dourada suave do corredor do plaza, ela sentiu o peso daquela prontidão retornar. Ela encarou as portas do salão. Atrás delas, Caleb estava a minutos de anunciar a maior parceria na história da Morgan Tech. Um acordo que falharia instantaneamente quando os documentos que ela assinou entrassem em vigor. Ele estava se gabando, se vangloriando, celebrando o futuro dele. Um futuro que ele não possuía mais. Grace deslizou o telefone de volta para a bolsa. O bebê se mexeu, como se sentindo a mudança na postura dela, a mudança na energia dela. Ela alisou o vestido e caminhou em direção às portas do salão. Não com pânico. Não com medo. Mas com propósito. Logo antes de entrar novamente no salão, ela pegou o reflexo dela num dos painéis espelhados. Os olhos estavam inchados, sim. As bochechas coradas. Mas havia algo mais também. Determinação. Ela não parecia mais uma mulher se quebrando. Parecia uma mulher se erguendo. Lá dentro, aplausos explodiram quando Caleb subiu no palco, o holofote derramando sobre ele como uma coroa. Ele ajustou o microfone, confiança irradiando dele como calor. Sienna ficou orgulhosamente ao lado dele, pronta para se banhar no brilho do sucesso dele. Grace entrou mais fundo no salão. As luzes, as câmeras, os sussurros, tudo se derramou sobre ela. Caleb bateu no microfone. Senhoras e senhores, hoje a noite marca o início de uma nova era. Grace parou de andar. Porque Elias tinha acabado de entrar pelas portas dos fundos, segurando uma pasta preta elegante. A expressão dele estava calma, mas urgente. Os olhos dele se encontraram. Ele acenou uma vez. Era hora. Grace se virou de volta para o palco, a respiração firme, o queixo erguido. E naquele exato momento, Caleb notou Elias, e o jeito confiante e inabalável como Grace começou a caminhar diretamente em direção a eles. Grace sempre foi aquieta em qualquer sala. Invisível, subestimada, a sombra solidária ao lado de um homem que exigia toda a luz. Mas quando ela entrou novamente no salão, algo no ar mudou. Não foi dramático nem chamativo. Foi sutil, um aperto suave na atmosfera, como a pausa antes de uma tempestade que ninguém sabia que estava vindo. Ela andou com uma firmeza que não possuía 30 minutos atrás. A postura endireitou. O queixo ergueu. A humilhação que tinha suportado mais cedo não se agarrava mais a ela. Em vez disso, tinha cristalizado em algo mais afiado, mais limpo. Determinação. O vestido dela, o modelo azul marinho simples que antes a fazia sentir invisível, agora parecia armadura. As joias discretas que usava, presentes de anos quando Caleb ainda fingia amá-la, brilhavam sob os lustres como símbolos silenciosos de um passado que finalmente estava encerrando. Até os passos dela soavam diferentes. Como se cada clique do salto fosse uma declaração de que não estava mais sendo pequena. E as pessoas notaram. Olhos a seguiram. Primeiro por curiosidade. Depois confusão. Depois algo como reconhecimento. Essa é a esposa. Alguém sussurrou. Não. Isso não é vingança. Isso é responsabilidade. Enquanto você estava ocupado exibindo sua amante e fingindo que eu não importava, eu estava protegendo a empresa que você estava prestes a destruir. Elias acenou debaixo do palco. A cláusula é hermética. Efetiva imediatamente. Membros do conselho trocaram olhares pânicos. Investidores sussurravam agressivamente. Alguns já puxavam os telefones, enviando instruções para parar transações pendentes. Caleb tentou de novo, desespero rachando pela voz. Grace, por favor, vamos conversar sobre isso. Ela encontrou os olhos dele. E pela primeira vez, ele viu nada que pudesse manipular. Sem suavidade. Sem medo. Apenas finalidade. Você não conversou comigo, disse, quando escondeu seu caso. Você não conversou comigo quando decidiu que eu não fazia parte do seu futuro. Então agora eu não tô conversando. Tô agindo. O salão ficou eletrizado. Sienna deu um passo para trás de Caleb, a expressão esvaziando em horror enquanto percebia o que a queda dele significava para o próprio futuro dela. Grace se virou para a plateia. Desse momento em diante,
Eu vou supervisionar todas as decisões executivas relacionadas a Morgan Tech. Qualquer um com discussões pendentes com Caleb vai precisar falar comigo. Um rugido de reação surgiu pela multidão. Choque. Triunfo. Descrença. Satisfação. Caleb cambaleou, agarrando o púlpito como se fosse a única coisa mantendo ele em pé. Grace, você tá me arruinando. Ela olhou para ele com olhos calmos e firmes. Não, Caleb. Você se arruinou. Seguranças tinham começado a se mover em direção ao palco. Não por Grace, mas por ele. Sussurros cresceram. Eles estão escoltando ele para fora. Ele acabou. A mulher dele realmente acabou de... E antes de Caleb poder reagir, o chefe de segurança se aproximou com profissionalismo grave. Sr. Morgan, disse firmemente. Você precisa descer. E quando Caleb se virou, atordoado, furioso, desmoronando, o salão inteiro assistiu o rei perder a coroa em tempo real. As portas do salão nem tinham terminado de fechar atrás de Caleb antes da atmosfera mudar completamente. Momentos atrás, ele tinha estado no centro das atenções, o ego alimentado por admiração e aplausos. Agora era um fantasma de si mesmo, escoltado pelo corredor pela segurança enquanto câmeras capturavam cada segundo da queda dele. O legado dele, o orgulho, o poder, tudo escorregando pelos dedos como areia. Dentro, silêncio segurou o salão junto por um momento suspenso final. Grace permaneceu no palco, as mãos ainda tocando levemente o microfone, mas não parecia mais a mulher que tinha entrado nesse evento tremendo de incerteza. Ela ficava mais alta, os ombros quadrados, a presença comandante sem precisar erguer a voz. A transformação não foi alta, foi digna, conquistada e inegável. Elias se moveu mais perto, parando no pé do palco. Ele não falou. Não interrompeu. Simplesmente a observou com um respeito calmo que aqueceu ela de um jeito que não esperava. Não era romântico. Ainda não. Mas era firme, ancorante, sincero. O tipo de presença que ela não tinha sentido ao lado dela em anos. Grace inalou devagar e então se dirigiu à multidão uma última vez. Quero agradecer a todos pela paciência, disse. Hoje à noite não foi a noite que qualquer um de nós esperava, mas às vezes a verdade chega de formas que sacodem o chão para que possamos construir algo mais forte. Algumas pessoas acenaram. Outras murmuraram em concordância. Alguns até bateram palmas. Grace continuou, a voz firme. A Morgan Tech vai seguir em frente com integridade e transparência. Vou garantir que cada decisão desse ponto em diante reflita os valores sobre os quais essa empresa foi fundada. Estabilidade, honestidade e responsabilidade. Dessa vez, os aplausos cresceram. Gentis no começo, depois mais cheios. Alimentados por alívio, curiosidade e admiração. Grace deixou lavar sobre ela sem deixar consumir. Não estava aqui por aplausos. Estava aqui para construir o futuro para si mesma e o filho. Depois de descer do palco, ela caminhou pela multidão. Pessoas a abordaram. Membros do conselho apertando a mão dela. Investidores oferecendo apoio. Até estranhos parabenizando ela pela coragem. Nenhuma vez ela vacilou. Quando finalmente saiu do salão, Elias esperava no corredor silencioso. Você se conduziu com compostura notável, disse suavemente. Grace sorriu. Que alcançou os olhos pela primeira vez naquela noite. Eu não achei que conseguiria. Não até estar acontecendo. Você fez mais que se conduzir, Elias disse. Você reescreveu a direção inteira dessa empresa. E protegeu seu futuro. Grace gentilmente colocou uma mão na barriga. Nosso futuro, corrigiu. Por um momento, eles ficaram no silêncio caloroso do corredor. Os sons abafados do salão desaparecendo atrás deles. Parecia o fim de uma guerra. Não alegre, mas pacífico. Resoluto. Grace não estava saindo com vingança. Estava saindo com justiça. Quando saíram do plaza, flocos de neve vagavam ao redor deles, brilhando sob as luzes da cidade. Grace olhou para o horizonte. O horizonte dela agora. E exalou o peso que carregava por tanto tempo. Ela tinha perdido o casamento. Mas tinha encontrado a si mesma. E tinha garantido um futuro muito mais brilhante que qualquer coisa que Caleb jamais ofereceu. Elias segurou a porta aberta para ela enquanto um carro chegava, enviado pelo conselho. Grace, disse gentilmente. Isso é só o começo. Ela olhou de volta para o plaza. O lugar onde tudo desmoronou. E tudo começou. Não, disse suavemente. Isso é o começo do capítulo certo. Ela entrou no carro. O coração calmo. O futuro firme.
E pela primeira vez em muito tempo, Grace sabia que tinha verdadeiramente vencido. E é aqui que a história fecha, pessoal. Se você chegou até aqui comigo agora, significa que algo nessa jornada tocou seu coração de um jeito especial. Talvez tenha te lembrado da sua própria força. Ou de um momento quando a vida tentou te quebrar, mas você se levantou de qualquer jeito. A história da Grace não é só drama. É um lembrete do que Marco Aurélio escreveu há séculos. O obstáculo é o caminho. Às vezes, a dor que não escolhemos se torna o caminho que precisávamos o tempo todo. Grace não venceu porque era perfeita. Venceu porque escolheu verdade em vez de medo. Dignidade em vez de vingança. Clareza em vez de caos. E essa é uma lição real para todos nós. Você não controla o que os outros fazem com você, mas sempre pode escolher como se levanta depois. Se essa história te tocou, mesmo que só um pouquinho, deixa aquele like. Compartilha com alguém que pode precisar de força hoje. E se inscreve porque vamos continuar caminhando nessas histórias juntos. Histórias que curam. Histórias que lembram quem somos. E histórias que mostram que não importa quão escuro fica, você sempre tem o poder de virar a página. Até a próxima. E lembra, o próximo capítulo é sempre seu para escrever.